julgamento, as pessoas, as testemunhas que foram escutadas, falavam que eram tanto sangue, que às vezes parecia que ela estava lavando o chão com o sangue das pessoas. E ali também vem a lenda de que ela se banhava no sangue, pela quantidade de sangue dentro dessas torturas. Em 1614, a Elizabeth foi julgada, mas ela não foi condenada à morte, também não foi condenada à cadeia normal, porque ela era uma nobre e também o rei era muito amigo do esposo dela, então ela foi condenada a ficar dentro das masmorras do seu castelo e ali ela morreu. O que é interessante é que foi atribuída essa lenda da Condessa de Sangue a Elizabeth Bathory, falando de que ela, na verdade, era uma espécie de vampira que acabava se banhando no sangue dessas pessoas. Isso é uma lenda que foi atribuída com o tempo, porque muitas vezes as mulheres que são assassinas ao longo da história, elas não têm voz como um homem assassino, por exemplo. A maioria das vezes, historicamente, o instinto assassino feminino, ou então características mesmo de psicopatia femininas, são, na verdade, associados com distúrbios hormonais, com uma histeria, ou então, como acontece no caso da Elizabeth Bathory, com algum comportamento sexual inadequado. Uma coisa que é interessante de observar é que a Elizabeth despia as empregadas, as criadas, quando ela ia fazer essas torturas. Isso pode sim revelar uma lesbianidade que estava sendo reprimida na época, até por conta da época, porque tinha assim uma conotação em partes sexual em relação a isso. Porém, isso foi muito mais fetichizado ao longo das décadas e quando essa história foi contada, porque a Elizabeth é quase colocada como uma vampira sexy na história. Aqui é interessante deixar claro que muitas vezes, quando uma mulher acaba cometendo crimes hediondos, como é o caso da Elizabeth, ela é sempre vista de duas formas. Ou ela é vista como uma mulher extremamente sexy, aí ela é colocada como realmente uma vampira ou uma bruxa com uma conotação sexual muito exacerbada, e isso acaba fazendo com que seus crimes se tornem até mesmo atrativos. Isso aconteceu também com o Martelo das Bruxas, aquele livro que eu posso trazer aqui para vocês, onde tinham cenas explícitas de sexo no livro, porque existe uma grande busca pela pornografia relacionada ao feminino e muitas vezes os crimes também são associados a isso dentro do imaginário popular. Ou então a mulher pode ser associada a uma figura como se fosse uma bruxa dos contos de fada, então ela nunca é vista realmente como uma potencial assassina, mas sim como uma vampira sexy ou então uma bruxa má. E é isso que acabou acontecendo com a Elizabeth também. Mas quando a gente analisa realmente o histórico da Elizabeth, a gente percebe que ela foi exposta a esse mal desde muito cedo. É óbvio que somente o ambiente não vai definir o que uma pessoa vai fazer, mas a gente tem que entender que naquela época era muito comum esse infligir dor ao outro, porque as empregadas, as criadas não eram vistas como seres humanos, mas sim como uma propriedade. Então, como elas eram propriedade, ela podia fazer aquilo que ela bem